de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra Glória a Deus. você eu abrirei, de preferência onde... Louvado seja Deus. Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus por este culto de ensinamento, que hoje serão abertas algumas perguntas, para o nosso querido pastor. Vamos fazer um período de oração curtinho. Peço aos irmãos que dobrem os seus joelhos. Vamos falar com o Pai. Amém? Oremos. Espírito Santo, auxilia a tua igreja, Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, seja comigo. Espírito Santo, seja com a nave da tua igreja. Ó Pai poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, te agradeço, ó Pai, por mais este dia. Por esse dia de vitória, Senhor, eu te agradeço. Por essa terça-feira, ó Pai, por hoje, Senhor, este culto de ensinamento da Tua Palavra. Dos cultos, ó Pai, este é o melhor culto para quem é o Teu adorador, para aqueles que anseiam em conhecer a Ti, Senhor. Este é o melhor culto. Para aqueles que desejam conhecer o Teu nome, este é o melhor culto. Para aqueles que desejam ter intimidade contigo, este é o melhor culto. Porque aqui neste culto aprendemos mais de ti, Senhor. Aqui neste culto aprendemos mais de Cristo. Aqui neste culto aprendemos mais do Espírito Santo. Espírito Santo, és muito bem-vindo nesta noite. Espírito Santo, és bem-vindo aqui na nave da tua igreja, neste ministério. Arrependei-vos. Jesus, tu és o dono da igreja. Jesus, no culto de hoje de ensinamento, aprenderemos mais da tua palavra. Senhor, em teu nome eu peço, ó Jesus, retira dos nossos ouvidos os tampões, para que venhamos estar com os nossos ouvidos atentos ao ensinamento da Tua Palavra. Jesus, retira dos nossos olhos todas as escamas, para que possamos ver aquilo que é de Ti e o que não é. Senhor, retira de nossos corações, ó Deus, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, a Tua boa obra de ser realizada em nossas vidas. Retira de nossos corações toda a dureza. Retira, Senhor, de nossos corações toda a imundície. Retira de nossos corações todo o empecilho. Retira de nossos corações aquilo que não for do Teu agrado. E nesses nossos corações, ó Pai, na tábua dos nossos corações, escreve aqui, Senhor, da Tua Palavra, para que não venhamos a errar, a pecar, a chatear e magoar a pessoa bendita do Espírito Santo. Espírito Santo, peço-te, dá-nos graça na noite de hoje. Intercedo neste momento pelo anjo da igreja, pelo nosso pastor Barbosa. Senhor, Tu tens o usado grandemente. Senhor, abençoada é esta ferramenta, ó Deus, que através, Senhor Jesus, deste varão, ó Pai, deste homem de Deus, Senhor, deste anjo, desta igreja, a Tua palavra tem nos alcançado, as Tuas bênçãos também têm nos alcançado, as Tuas misericórdias, Senhor, tem nos alcançado e se renovado em nossas vidas a cada manhã. Senhor, enquanto a Tua palavra é ensinada, Espírito Santo vai fazendo do Teu mover e do Teu agir. Enquanto a Tua palavra é ensinada, vai gravando, Senhor, estes ensinamentos na tábua de nossos corações.
enquanto a tua palavra é ensinada, que venhamos, ó Senhor, adquirir conhecimento e sabedoria, que venhamos, ó Senhor, adquirir, ó Pai, ter mais intimidade contigo. Como, Senhor, que conseguiremos, como que conquistaremos intimidade contigo, Espírito Santo, se não é lendo sobre ti na tua palavra, se não é dobrando os nossos joelhos e falando contigo, se não é, Senhor, abrindo os nossos corações, ó Deus, ó Senhor, e falando, ó Pai, dos nossos anseios contigo. Ó Espírito Santo, auxilia-nos, Espírito Santo. Mais uma vez vai ajudando, Senhor. Espírito Santo, auxilia, ó Pai, a cada um, Senhor. Deus, tu tens contemplado, Senhor Jesus, a cada homem e mulher aqui neste lugar, tenha acompanhado durante todo o dia de hoje. Senhor, tenhas acompanhado lá neste trabalho, neste lar. Senhor, nesta escola, nesta faculdade, tenha acompanhado lá nessa oficina, nesse trabalho, nessa estrada, neste carro, ó Senhor, neste transporte público, nesse ônibus, nesse metrô. O Senhor é Deus conosco. Senhor, tu és Deus poderoso, tem nos guardado durante todo esse dia. Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, vai fazendo do teu mover e do teu agir, Espírito Santo. Jesus, peço-te em teu nome, joga por terra o impedimento, joga por terra o embaraço, joga por terra a timidez, Senhor. Aquilo que venha, ó Pai, estar bloqueando o nosso progresso, joga por terra. Aquilo que esteja, Senhor, bloqueando, ó Pai, o nosso progresso e intimidade contigo, Espírito Santo, joga por terra. Aquilo que esteja afastando, ó Senhor, de termos, ó Pai, mais conhecimento, Senhor, de Ti, joga por terra. O que nos estiver afastando, ó Senhor, que estiver contra tudo aquilo, ó Pai, que nos fizer, Senhor Jesus, não nos aprofundar em Ti, joga por terra. Porque neste ministério tem levantado homens e mulheres valentes. O Senhor está levantando com ousadia. O Senhor está levantando, com os dons do Espírito. O Senhor está levantando, Senhor, aqui um grande exército. E para este grande exército é necessário ter o conhecimento da Tua palavra. É necessário, ó Senhor, estarmos revestidos da armadura dos céus. É necessário estarmos com as nossas vestes embranquecidas na Tua presença. É necessário estarmos com óleo sobre a nossa cabeça. E para isso é necessário estarmos aqui no melhor dos cultos, que é o culto de ensinamento da Tua palavra. Abençoa, ó Senhor Jesus, o pastor desta igreja, Senhor, durante todo o ensinamento de hoje. Vai derramando da sabedoria dos céus, vai derramando da Tua unção, porque o conhecimento, ele pode vir do homem, mas a unção vem do alto. Venha falar com os nossos corações. Senhor, que a Tua palavra entre, ó Pai, nos nossos corações, Senhor Jesus, entre, ó Pai, ali no mais profundo do nosso consciente e do nosso subconsciente. Senhor, que venha fazer parte de nós, que venha fazer parte de nosso caráter, que venha fazer parte de nossa estrutura, que venha fazer parte de nosso ser. Porque é o Senhor que com a Tua palavra transforma o homem de dentro para fora. É o Senhor que através da Tua palavra renova o Teu vaso. O Senhor através da Tua palavra levanta, Senhor, aquele a quem muitos não dão nada. E o Senhor pega o que não é e esse o Senhor coloca e ele passa a ser. Senhor, Tu és Deus, dono do ouro e da prata. Pela Tua palavra, Senhor, faz, ó Pai, prosperar o Teu povo.
Tu é Deus que abre porta, seja porta de trabalho, porta financeira. O Senhor é Deus que abre porta, ainda há solução. Pela Tua palavra aprendemos e pela Tua palavra, a Tua palavra diz, Senhor, que aqueles que olham para Ti, o Senhor manda socorro. Aqueles que esperam em Ti, o Senhor manda o socorro. Aqueles que clamam a Ti, o Senhor o livra das angústias. Pela Tua palavra que é ensinada, ó Senhor, neste dia de hoje. Espírito Santo, é culto de ensino, mas o Teu poder, o Teu Espírito Santo tens legalidade. Passeia na nave da Tua igreja, envolve os Teus membros, envolve, Senhor, este vaso, este varão, esta varoa. É tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Jesus, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podeis tomar assentos. Passa a direção do trabalho para o nosso pastor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Vamos estudar a Bíblia junto hoje? Então vamos lá. As perguntas, por favor, um obreiro pega as pessoas que fizeram as perguntas. Por favor, um obreiro levanta e pega lá. Boa pergunta quem fez essa aqui. Pode pegar as perguntas, por favor? Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como chegar mais para perto aqui, não? A igreja está longe do pastor. Que isso? Estão com medo da revelação? Hã? É, com a do ar? É nada. Aí desliga esse e liga esse aqui para mim, ó. Pode ligar esse ar e ligar esse. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Quem está no fundo está me ouvindo a minha voz? Tá, tranquilo? O frio segurou o povo lá em casa? Está um número bem reduzido hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, igreja. Tem pouca dúvida, tem muita não. Então vamos lá. Eu vou começar a responder essa aqui, foi a primeira que chegou. Os gigantes que foram mortos durante o dilúvio, eles serão julgados juntamente com os 212 anjos. Vocês sabem que os gigantes foram... Por favor, abra a Bíblia aí em Gênesis capítulo 6, o verso 4. Vamos saber quem foi esse gigante. E por essa mutação, esses seres não eram como nós. Eram praticamente como animais. Então a Bíblia diz que estão na região dos mortos. Morreram no dilúvio. Tá? Gênesis, ora, naquela época e também algum tempo depois, havia os Néfilis, em tradução é o gigante, mas no texto original é Néfilis. Na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. E esses gigantes, que são filhos dos Néfilis, os que desceram do céu, a palavra Néfilis, né? Foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Eram como besta, eram como animais. Não eram racionais como o ser humano, porque o DNA foi mudado, igreja. Tá? Então, no dilúvio, eles sucumbiram. Tá? E a Bíblia não dá nenhum registro que eles vão ser julgados com os anjos com os Néfilis que desceram. Tá bom? Porque
saiu do raciocínio humano. Houve uma criação que Deus não criou. Deus não criou essa criação. Tá? Então, não serão julgados com os anjos. Porque não são anjos. Não são anjos e também não são seres humanos. Ficou uma coisa meio híbrica, né? Tá? Então, a Bíblia não tem respaldo sobre de que forma eles serão julgados. Próxima pergunta. Foi você que fez essa pergunta? Não? Não, é só o que está escrito aqui. Vamos lá. Vamos lá. A primeira mulher de Caim veio de onde? Se a Bíblia começou em Gênesis. Concordo com a irmã, ou com o irmão. Coloca para nós aí, por favor, Gênesis capítulo 2, o verso de número 8, por gentileza. E depois Gênesis capítulo 1, verso de número 26. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Então a primeira pessoa que ele forma é o homem, lá no jardim. A Bíblia não diz quanto tempo ele demorou para dar um sono, né? Literalmente, em Adão, para poder fazer a mulher. Verso 9, por favor. E o Senhor fez de brotar toda a terra, toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Entenda que o planeta todo era a terra, no meio do planeta ele plantou um jardim. Esse jardim era a cópia da eternidade, a cópia do céu. É tanto que a árvore da vida que nós iremos ver, ela também estava lá, tá bom? Verso de número 10, por favor. Isso aí vai dizer dos 4 rios, pula para o 12, por favor. Pula para o 12, por gentileza, verso 12. 13, vai falar dos rios, 13, 14, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Essa era a função do homem. Verso 16, e aí começa toda a função dele, né? Toda a árvore do jardim. Verso 17, por favor, 17. Deu uma ordem ao homem, porque é um homem dotado de todo conhecimento. Verso 18. E aí o Senhor julgou dentro dos atributos desse homem, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora idônea para ele. Não sabemos quando tempo. Tá? E o Senhor fez. Agora vamos lá, por favor, Gênesis 1 e 26. Porque tem 2 escolas que... E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Verso 27. E criou Deus o homem, a sua imagem Deus criou. Homem e os criou. Igreja, há uma escola que entende que a criação, aí o homem e mulher estava feito, tá? E que é outra raça. E essa raça desapareceu. E aí, essa mesma escola crê que Gênesis 2 e 8 em diante, Deus fez um ser totalmente diferente. A escola entende que esse homem e essa mulher somos homens das cavernas, com uma inteligência bem baixa, tá? E Deus aperfeiçoou lá no capítulo 2, do verso 8 em diante. Eu discordo dessa escola. Tá? Eu discordo. Aí Deus apresentando o projeto, tá? E Deus formando lá em Gênesis capítulo 2. Segundo o irmão que fez essa pergunta, Adão e Eva tiveram 36 filhos. Desses 36 filhos, 26 foram mulher e o restante homem. Então Caim acaba, inclusive quem até assistiu a novela, tem um fundo bem de verdade, ele acaba casando com uma das suas irmãs. Tá? E aí o que acontece, igreja? Porque Caim desobedeceu a Deus,
sendo que o primeiro filho é ele, o segundo é Abel. Abel morre com 56 anos. O próximo filho homem que Adão e Eva vai ter é depois de 167 anos. Então, praticamente, Caim com as suas irmãs governou o mundo da época por 167 anos, até vir Sete. Então, como o mal tomou conta, tá? Então, praticamente, ele governou o mundo 167 anos. Então, respondendo, a primeira mulher de Caim veio de onde? Se a Bíblia começou com Gênesis. Ele, da própria irmã, ele teve relação com a sua irmã, casou com as suas irmãs, que era o único homem por 167 anos. Ele foi o único homem, porque Abel havia morrido. Depois só veio nascer Sete. E Deus faz aliança com Sete. Tá? Qual a aliança que Deus fez com Sete? Gênesis capítulo de número 4, verso de número... Quem achou, me ajude, por favor. 4 e 25, ó. 4 e 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse a ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Está vendo? Todo esse período só nasceu mulher. Todo esse período só nasceu mulher. Que foi morto por Caim. E Sete também gerou um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então começou a invocar o nome do Senhor, porque Deus fez uma aliança com Sete. A partir das descendências de Sete, começaram então a invocar o nome do Senhor. Amém? Quem fez essa pergunta? Vamos lá para a próxima pergunta. Lilith foi... Primeira esposa de Adão. Bom, aí, irmão, nós, na qualidade de cristão, temos que basear o que a Bíblia diz. Tá? A Bíblia diz. Porém, há contos judaico, tá? Que trabalha essa linha, porque a palavra Lilith aparece lá no livro de Isaías, entendeu? Dizendo que Deus formou o primeiro homem e a primeira mulher. Eles acham que é Gênesis 1 e 26. Tá? E por Adão ficar solitário, quando essa saiu, aí Deus coloca ele no jardim, constrói e faz a Eva. Tá? Mas a linha dos judeus em relação a Lilith, que é a primeira mulher, essa primeira mulher não quis dobrar diante aos homens, segundo ele, nas relações sexuais. Ela não queria ficar naquela posição, os adultos aqui sabem qual é, e por isso abandonou, por não estar na submissão de Adão. E abandonou, saiu do jardim. Por ter saído do jardim, o que acontece? Caiu uma maldição. E o pássaro ressurgido da Cisa, que é a fênix, tem simbologia dela. Tá? E ela vem ser a mãe de todas as deusas. Mas não tem base bíblica. Eles trabalham ainda que quando Deus fez a Eva e Adão acordou daquele sono, opa, esta agora é carne da minha carne, dizendo que a outra não era. E ele o amou. Tá? Mas não tem base bíblica. É um conto judaico bem antigo. Amém? Pastor, por que a ira do Senhor veio sobre Uzá? Se há direção para a arca, ia sobre os bois, foi Davi. Uzá não tinha a intenção de colocar, tá bom. E, vamos abrir lá, livro de 1 Samuel, capítulo de número... É 1 Samuel? Não, 2 Samuel na igreja. Vamos lá. Faz tempo que eu não dou uma olhadinha nesse texto. Eu estudei tanto texto escatológico hoje. Não, é 1 Samuel mesmo, né?
Não. 6, põe a 2 Samuel 6. Vamos entender isso à luz da Bíblia. Uma rádio apitando aí. Ah, é a máquina? É a máquina. 6:6. E chegando à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixara pender. Então vamos lá, igreja. Quem é Uzá e Aiu? Quem são essas duas pessoas? Quem são essas duas pessoas? Vamos ler do 1:6 para vocês entenderem, tá? Põe o verso 1, por gentileza, vamos lá. E tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Verso 2. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo, tinha conseguido para Baalaim de Judá, para levar ali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Verso 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que era o sumo sacerdote, que está em Gibeá. Uzá e Aiu, filho de Abinadab, guiava o carro. Volta lá, verso 5, que aí está a resposta. Igreja, preste bem atenção. Quem é esse homem? Qual é a função dele? Quem são esses dois homens aqui? Filho. Se ele é sumo, os filhos são sacerdote. Todo sacerdote tinha a função de levar a arca, não em boi. A Torá, o Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, já dizia, olha, tanto em Deuteronômio, está lá como que se deve, o próprio livro de Êxodo, né, dá toda a direção como deveria levar. Davi se tornou rei, Davi era um pastor. Tá? Não tinha tanto conhecimento como Abinadab, Uzá e Aioa, né? E o que acontece? Esses homens receberam a norma do rei, o rei estava muito alegre, que ia levar a arca, mas esses dois homens sabiam de que forma que tinha que levar a arca. A arca deveria levar, ao lado da arca havia as argolas, colocar aquelas duas madeiras, como é que dá o nome? Dos dois, isso mesmo, os dois varões, e levar, e eles simplesmente não obedeceram o que a Torá mandava. E outra coisa, quando tombou achando que podia, opa, estou aqui, se ela cair, tá? Entendeu por quê, igreja? Muito obrigado, por não cumprir a ordenança de Deus. Somente por isso, tá? A pessoa colocou, Uzá não tinha a intenção de colocar a mão na arca, né? Se ele viu cair, foi aquela coisa automática. Mas estava ali ao lado da arca em desobediência. E se nós voltarmos no texto, porque o que acontece? Há uma grande diferença matematicamente aí. Por quê? Tá? Davi, quando se torna rei de todo Israel, e quando ele manda trazer a arca, ele já está como rei há 10 anos na nação. Ele ficou 7 anos rei de Hebrom, tá? E depois ele se torna rei de todo Israel. Então ele já está reinando aí praticamente mais de 17 anos. Entenda bem que a arca foi tomada quando a arca foi tomada quando o sacerdote Eli, com seus 2 filhos, a arca foi tomada, depois ela voltou, tá? Em carruagem, porque os filisteus não sabiam como levar a arca, ficou na casa de Abinadab. Entenda bem, igreja, foi no final do sacerdote juiz, né, de Eli. Samuel cresce, se torna juiz e sacerdote. Samuel ficou 40 anos, levanta Saul reinou 40 anos,
mais quase 17 para 18 de Davi. Se nós olharmos no texto, o texto vai falar que é 20 anos, mas é muito mais do que 20 anos. É muito mais que 20 anos. O texto vai dizer que só ficou 20 anos na casa de Abinadab. Ficou muito mais. Só que o que acontece? Vamos trabalhar como o texto diz, 20 anos. Não aconteceu nada. Os filhos não sabiam adorar o Deus dessa arca. Abinadab não sabia adorar o Deus dessa arca. Tinha ofício, mas não sabiam. Então, estavam, eu creio, com essa visão do texto histórico, que é a mão de Deus sentenciando. Tiveram a arca por tanto tempo em casa e não souberam adorar. Aí a arca vai para a casa de um homem que não é judeu, tá? E ela fica 3 meses, mas ele se rende à adoração do Deus daquela arca. Hã? Mas a gente não sabe se... Né? Tem pessoas que não gostam de estudar aquela coisa toda. Qual o propósito de Osés se casou com uma prostituta? Porque juiz da terra durava apenas 40 anos. Quando foi o fim do juiz e o último foi Salomão? Então não é uma pergunta, é 3. Falei que era uma pergunta. Já mandaram 3. Bom, qual o propósito de Osés se casou com uma prostituta? Igreja, vocês têm que entender que o profeta, sentia o que Deus sentia e falava o que Deus sentia para o povo. Já o sumo sacerdote não. O sumo sacerdote ouvia do povo e levava para Deus. Então, quem não ainda leu o livro de Osés, lê, que é interessante. É interessante. Por causa de um dos 3 filhos de Osés que nasceu com essa prostituta, uma é a promessa do gentio que somos nós, viu? Tá? Mas para correr bem rápido aqui. Deus fez com que ele, e eu poderia ficar bom tempo, porque eu acho muito bonita essa história, mas Deus mandou que Osés casasse com aquela mulher para ele sentir na carne o que é ser traído. E toda vez que ele profetizasse, ele tinha... Olha, para você sentir o que eu sinto com essa nação, eu casei com essa nação. Leia Ezequiel 16, você vai ver o namoro de Deus com a nação. Põe aí Ezequiel 16, ele é grande, mas eu vou ler. É lindo Ezequiel 16. Para poder responder essa pergunta, você tem que entender Ezequiel 16. Quantos versículos é, por favor? Vê aí quantos versículos. Vamos ler esse 33, E vê a mim outra vez a palavra do Senhor dizendo, vamos lá. Verso 2, filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações, os seus pecados, as suas maldades. E diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus. Realmente, né? Não saíram do Egito, não entraram na faixa de Canaã. Teu pai morreu, e tua mãe Eteia. São os descendentes deles. E quando o teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Era o costume quando uma criança nascia. Tá? Mas ele, não, eu não fiz isso contigo. Eu não fiz o costume. Quando essa nação nasceu, eu não fiz isso. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa disso, compadecendo-se de ti, antes foste lançado em pleno campo pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste. E passando eu junto de ti, e essa nação nasce quando, igreja? Quando se passa pelo Mar Vermelho. Ele sai do Egito como escravo e como povo hebreu. Ao atravessar o Mar Vermelho, esse povo agora vira povo judeu. Tá? Então o nascimento, olha... Não precisou esfregar, não. Vocês passaram pelo meio da água salgada. E passando eu junto de ti, vi-te revolver-te no teu sangue. E disse, ainda que esteja no teu sangue, vive. Sim, disse, ainda que esteja no teu sangue, vive. A nação agora
Está nos dias de Josué, novinha, né? Mas vai viver. Verso 7. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, cresceste, engrandeceste e chegaste à grande formosura, avultaram os seios, cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. Tá? Então a nação deixa do período de juiz e agora ela entra no período de reis. E Deus compara aquela nação agora, tá, como uma donzela. Os seios nasceram. O cabelo está, né, uma mocinha de 14, 15 anos. E passando eu junto de ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a aba do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo minha. Por quê? Deus levantou um homem chamado Davi. Davi declarava os poemas para o Eterno, assim como um homem apaixonado declara poemas para a sua mulher. Foi nesse momento, que o Eterno, vendo o coração daquele homem, estendeu a sua aba. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Veio a primeira menstruação. Ela não é mais menina, ela é uma moça. Se tornou formosa com Salomão. Todo mundo queria conhecer esta jovem, essa moça. Todo mundo. Tá? Fez aliança com todos os reinos. A rainha de Sabá veio de longe para conhecer essa nação. Tão bela, tão bonita. Não existia outra. E o Eterno faz essa analogia, falando para o profeta Ezequiel, essa analogia. Eu te vesti com roupas bordadas e calcei com pele de texugo e te cingi com linho fino e te cobri de seda. Todo o período de Salomão. O templo estava de pé. O palácio, a 500 metros antes de chegar no palácio, era de puro ouro. Para você andar numa estrada, meio quilômetro de puro ouro. E a cada degrau dessa escada, 2 leões de ouro maciço. Se demorou 7 anos para fazer o templo de Salomão, demorou 15 anos para fazer o palácio de Salomão. Antes dessa rua começar, a entrada dessa rua era um local bem espaço, porque quando ao Sabá ele descia por essa escada e começava então a fazer os seus provérbios, ali vinha gente de tudo quanto é lugar do mundo para no sábado ouvir os provérbios de Salomão. É nesse período, tá? E te enfeitei como um adorno, e te pus bracelete na mão e num colar ao redor do teu pescoço, joias, porque Deus estava apaixonado por essa nação. Quando ele faz essa aliança com Salomão, a glória de Deus tomou. Diz que os judeus que estavam fora não dava para entrar, porque a nuvem de Deus desceu. Parece que naquele dia foram mortos 120 mil animais. Não foi 120 mil animais por holocausto. E te pus em pendente na testa e brinco nas orelhas. Era uma coroa de glória na cabeça. Todo o período de Salomão. Davi e Salomão é o ápice dessa nação. E assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste de flor, de farinha, de mel, de azeite. Foste formosa em extremo e foste próspera até chegares à realeza. Quando? Se você estudar 1 Reis 4, a quantidade de alimento que às 6 horas da manhã já estava nos depósitos, a qual Salomão fez. E correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Ela não era bonita, não era linda porque por si própria. Não, o Eterno fez isso. Ei, igreja, nós somos noiva, não é diferente, viu? Nós, igreja, somos noiva.
E além de ter uma noiva, tem um amigo do noivo que está 24 horas vigiando, ajudando, consolando a igreja, viu? Não há analogia maior do que essa. Um homem apaixonado por uma mulher, ele faz essa, eu sou apaixonado por essa nação. É igual a paixão de Cristo, apaixonou pela igreja, morreu pela igreja. Se cada um, dentro do seu raciocínio lógico, dentro do seu intelecto, tá? Dentro dos seus pensamentos inteligível, soubesse o quanto é amado por ele, todos nós aqui, não tratava ele como nós tratamos. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. E fez o que, igreja? A todos os que passavam para seres deles. Com a morte de Salomão, vem Roboão, e depois vem Jeroboão, que estava exilado no Egito. E aí a nação começa, houve a divisão, e todas as duas começam a pecar. Poucos reis de Judá teve o coração igual o avô Davi, né? E tomaste os teus vestidos, e fizeste lugares altos, pintando de diversas cores, e te prostituíste sobre eles, como nunca sucedera, nem sucederá. Continua. 17. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas, adoração a outros deuses. E tomaste os teus vestidos bordados, e cobriste o meu azeite, o meu perfume, e puseste diante delas outros deuses. Verso 19. E o meu pão que te dei, a flor de farinha, o azeite, o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Deus. Além disto, tomaste os teus filhos, as tuas filhas que me tinha gerado, e sacrificaste a elas para serem consumidas. Acaso é pequena a tua prostituição? Passar os filhos por maloque? É, igreja. Mataste a meus filhos e entregaste a elas para fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não lembraste do dia da tua mocidade, quando tu estava nua e descoberta, revolvida no teu sangue? Toda vez que Deus ia falar com alguém, o próprio Gideão aborda isso. Mas olha, nossos pais dizem que o Senhor tirou a gente com mão forte lá do Egito. Nós passamos pelo Mar Vermelho. Tá? Essa passagem aí. E sucedeu, pois, de toda a tua maldade. Ai, ai, diz o Senhor Deus, que edificaste uma abóbada, né? Abóbada, é isso? Abóbada. E fizeste lugares altos. Isso. E fizeste lugares altos em cada rua. Lugar alto, lugar aumentado, né? 25. E cada canto do caminho edificaste o teu lugar alto, fizeste abominável a tua formosura, e alargaste os teus pés de todos os que passavam, e multiplicaste a tua prostituição. Também te prostituíste com um filho do Egito. Começou a adorar os deuses do Egito. Teu vizinho, grande de carne, e multiplicaste a tua prostituição para me provocar a ira. Por isso estendi a minha mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade das que te odeiam, e dos filhos dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto era insaciável. Dependendo da tradução, o negócio é mais pesado aí. Tá? Vamos dizer que tem um membro grande. Prostituindo-se com eles, nem ainda assim ficasse farta. Continua.
Antes multiplicasse a tua prostituição na terra, de Canaã até Caldeia, e nem ainda com isto te fartastes. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, obras de uma meretriz imperiosa. Papel de uma cortesana, papel de uma messalina, tá? É o pior nível de uma prostituta. Sabe por quê, igreja? Volta um verso atrás. Volta um verso atrás. Ó. Todos que estão me ouvindo aqui. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Coração fraco. No texto original, coração dobre. Uma hora está aqui. Uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo. Cuidado. O crente tem que ser independente das situações, independente da circunstância. O alvo é Cristo. O alvo é Ele. Eu não posso uma hora estar lá embaixo e uma hora estar lá em cima. Uma hora estou falando língua estranha, uma hora... Não, de jeito, maneira alguma. O crente tem que ser sempre constante. Crente que uma hora está lá embaixo é coração fraco. Cuidado. A lei de Deus é escrita nos nossos corações. Nos nossos corações. A lei de Deus tem que estar escrito. Ah, igreja. Por causa de coração fraco, a nação se tornou uma mensalina. Se tornou uma cortesana. Por causa do coração fraco. Cuidado. Coração fraco leva os crentes a prostituir. Até aí tá bom. Eu estava respondendo que pergunta? Qual o propósito de Osés se casou com uma prostituta? Deus se revela ao profeta Ezequiel a nação de Jerusalém, tratando como uma mulher, como uma donzela. Desde o momento que nasce, se torna moça, quando vem a primeira, a fase da mulher, aquela coisa toda. Tá? Agora, ele chama Osés, casam com uma prostituta, para saber como é o que eu sinto, como que é um homem traído. E outra coisa, Osés, quando ela sair da tua casa e for prostituir, deixa. E ela vai estar grávida e você não vai saber se os filhos são seus. Então quem fez essa pergunta, Deus deu essa ordem ao profeta Oséias, para ele sentir na carne o que Deus sentia. Porque o juiz da terra durava apenas 40 anos. Igreja, realmente, se nós olhar todo o período de juízes, né, é sempre em 40 anos. Por quê, igreja? Preste bem atenção. Os homens, tá? Depois, Moisés tem 120 anos, Josué 110, e aí a idade do homem, tá, é bem limitada. A idade do homem começa a mudar em 1900. Porque de 1900 para trás, igreja, um homem com 50 anos, 40 anos já era um homem velho. Você vai ver que a maioria dos reis, tá, viviam 50... Olha, quando o Senhor acrescentou 15 anos no rei Ezequias, ele tinha 34 anos de idade e reinou, mas morreu com 50 e poucos anos. Então, os homens daquela época, era raro passar dos 60. Então, esse período de 40 anos era por causa da idade da pessoa. Ele já tomava essa função, já adulto, com 20 e poucos anos, quase arranhando na casa dos 30, com mais 40 era o seu período. Aí ele morria, e Deus tinha que levantar outra pessoa para ir tocando as leis da nação. Então, por isso que o período de 40 anos é porque o ser humano está vivendo pouco. Tá? Eu sou um homem que preste muito bem atenção. Eu, quando entrei na polícia em 85, as pessoas que estavam com 25 anos de serviço, tá, que do ano 70 para cá, até o ano 70 era 25 anos, depois, quando tornou a Guarda Civil com
Com a força pública nasceu a polícia militar. Até aquela data era 25, depois para cá 30. Então, quando eu entrei na polícia, aqueles homens que estavam com 40 e poucos anos eram tudo velho, cabelo grisalho, muitos desdentados, tá? E hoje o ser humano mudou. Você pega pessoas com 50 anos que não parecem ter 50 anos. Por causa da alimentação, por causa da tecnologia, por causa da informação, tá? Então a idade se estendeu muito, e por causa da ciência também. Mas o homem dessa época vive pouco, tá bom? A terceira pergunta: quando foi o fim dos juízes? O último foi Salomão? Não entendi. Quando foi o fim dos juízes? O último juiz da terra foi o Samuel, né? E o último rei foi Salomão? Não. O último rei de Israel foi Oséias, tá? Reino do norte. E o último rei de Judá foi Zedequias. Isso, tá? Foi ele levado cativo, né? O profeta Jeremias faz até uma profecia para ele: olha, a última coisa que você vai ver são os seus filhos. Realmente, quando chegou na presença de Nabucodonosor, ele olhou os seus filhos, e Nabucodonosor mandou furar os seus 2 olhos. Então, o último rei de Judá é, acabei de falar o nome? Zedequias, tá? Sim. Primeiro furou e depois matou tanto os filhos como a esposa, tá? E o último rei de Israel é Osés, não é o profeta Osés, não. A nação do norte, os 10 reinos com o rei de Oséias, tá? Ela desaparece no ano 710, tá? Antes de Cristo, tá? E aí o que acontece? Por isso que o rei Assírio leva todo mundo cativo, né? É tanto que depois ele desce, quem invadir. Quem é o rei dessa época? É o rei Ezequias, tá? Que Deus usa a vida do profeta Isaías, aquela coisa toda, tá? Então, em 710, o reino do norte desaparece, e no ano 586 a.C., a nação de Judá toda é levada cativa para a Babilônia. Respondi? Vamos lá. Qual é a próxima? Ezequiel 28, 17, Lucifer tem coração, é isso? Quem fez essa pergunta é? Tem coração como assim? Por causa de quê? Por causa da soberba. Tá bom. Então coloca aí, vamos lá. Coloca aí para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 em diante. O 12, vamos entender isso. 12. Filho do homem, levante uma lamentação sobre o rei Tiro. Por que o rei Tiro, igreja? Por que não outro reino? Tá? Porque em beleza, tá? E Tiro tem as naus, as embarcações mais rápidas da época, mas então é o homem, é o país que faz comércio com todo o mar Mediterrâneo. Então, ele pegou a cultura de um lugar, era tanto que eles tinham a capacidade de tingir uma roupa branca com púrpura, de forma que ninguém tinha condições. Então, e ele se tornou um rei muito rico, por causa disso, porque foram comerciantes, pegava o seu e vendia para outros lugares, aquela coisa toda, todo o mar Mediterrâneo. Então Deus faz essa analogia, porque o rei de Tiro é um homem muito, muito rico, a nação de Tiro. E diz assim, diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeição em formosura. Selo, o Eterno selou ele com isso. Estivesse no Éden. Que Éden é esse, igreja? Foi no Éden de Adão e Eva? Abra aí suas Bíblias, lá em Jeremias capítulo 4, verso 23, 24, 25, 26. Vamos entender isso, por favor. Jeremias capítulo 4, verso 23, 24. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinha a sua luz.
Observei os montes, e eis que estava tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. 26. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Literalmente, esses 4 versículos são escatológicos, ele narra a queda desse ser. Né? O nome correto é luzeiros. Pastor, por que Lucifer? Porque em latim. Filha da luz. Volta lá em Ezequiel, por favor, por gentileza. Volta lá em Ezequiel no verso que nós paramos. Não paramos no 17. Nós paramos no 13. Isso. Estivesse no Éden. Esse Éden é o Éden mineral que foi destruído. Como eu li em Jeremias 4. Jardim de Deus, de toda pedra preciosa, era a tua cobertura. Por isso que era mineral. A sua cobertura, acho que tinha 9 pedras, se não falha a memória. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira e carbúnculo. Esmeralda e ouro. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O ouro era engate. Tá? Eu não sei se vocês vão dar glória. Aí Deus faz o seguinte. Deus levanta Arão como o primeiro sumo sacerdote. E não dá 9 pedras, dá 12. Jesus amado. Ele se achava o cara com 9 pedras preciosas. Agora não, Deus levanta um homem com 12. Eita Deus, vamos lá. Em ti fazia os teus tambores, e os teus pífanos no dia em que foste criado foram preparados. Ei, igreja, preste bem atenção a isso, tá? Aí eu tenho que explicar, vai lá para mim, por favor. Livro do patriarca Jó, o capítulo de número 38, o verso de número 7, por favor. 38, 7. Quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se... Então, quando no coral, tá? Estrela da alva é Lucifer, né? Ou luzeiros, alegremente cantava, e todos os anjos que assistia, porque o que acontece? Dá a entender que nessa dimensão, preste bem atenção, nessa dimensão, a qual o nosso sistema solar está inserido, não tinha canção. Tá? Não tinha a beleza da música em harmonia, melodia, assim como os pastores ouviram aquele coral de anjos cantar e ficaram de boca aberta. Porque a melodia e o louvor é puro e primo e tremendo, é aonde habita o Deus Todo-Poderoso. Mas nessa dimensão, o louvor não tinha em forma de música. Quando esse ser foi feito, tá? Aí o que acontece? Através do retinar, através da vibração, porque eles não têm cordas vocais, através das suas vibrações, começaram a sair sons sucessivos, simultâneos, e aí nós entendemos o que é a música. Ei, preste bem atenção. Um ser para vibrar em velocidade tremenda, para sair som, ele tem que ter uma capacidade tremenda. Agora eu e você, é só abrir a boca e dizer, Jesus é bom. Você precisou vibrar numa alta velocidade? Não, você só abriu a boca e as suas cordas vocais produzem som para o rei dele. Eita Deus, volta lá. Não vou entrar escatologicamente nesse versículo aí e não vou responder essas perguntas. Volta lá. Nós paramos em Ezequiel 28 e 13. Oh, tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andava. Por quê? Da forma que ele andava, vibrando em altas, as asas, tá? Quando, preste bem atenção, hein? Isso é lindo. O filho se apresentava. Ele é filho da alva. Ele é filho da luz.
A luz, que hoje tem o nome de Jesus, brilhava nele. E ele, por todas aquelas pedras, refletia. Era um refletor, era um espelho. Quem é o espelho hoje, igreja? Ei! E muitos não querem ser espelho, viu? Tá? Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou, o que, igreja? Iniquidade. Aonde? Porque o coração era fraco. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio, né, na sua função, né, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso eu te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Verso 17, chegou onde você queria, e levou o teu coração por causa da multidão, preste bem atenção, a multidão do comércio, por causa da beleza desse ser, por causa dos sons simultâneos que nós conhecemos como música, ele agora com a sua, não, eu gosto de, essa posição é boa, eu não quero ser o filho da alva, não, eu quero ser a alva, eu não quero ser o filho da alva. Aí ele começou a chegar em anjo por anjo, está comigo? Por isso que um terço caiu com ele. Por isso que um terço caiu com ele, tá? E corrompesse a tua sabedoria por causa do teu eu não quero mais ser espelho. Não, eu quero ter luz própria. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhasse para ti. Então, igreja, preste bem atenção. Nós, imagem e semelhança do Criador. Um querubim é feio. Se você vê um querubim, tá? Você não, imagem e semelhança do Criador. Você não precisa vibrar todo para sair som. É só abrir a boca. Imagina quanto ele te odeia. Por isso que é inimigo. Por isso que a função dele é te acusar e te tentar. Amém? Respondi? Então vamos lá. Cadê? Bom, não é uma pergunta escatológica, é uma pergunta de perdão. Isso é muito sério. Eu já orei diversas vezes por uma pessoa e ela matou a minha neta de 3 meses e com chumbinho. Essa mãe da minha neta, de 3 anos após, soube que está em liberdade. Isso me incomoda muito. Então eu não perdoei. Como achei que havia feito? Igreja, perdão é uma coisa muito difícil. E vai além da nossa capacidade. Se eu não tiver ajuda do Espírito Santo, tá? Porque esquecer não vai. Não vai. O Espírito Santo vai ajudar a colocar em algum lugar da memória e você não lembrar mais com resignação, mais com dor, mais com fel, tá? Só o Espírito Santo pode ajudar. Entenda a pessoa que escreveu isso, quem é o juiz de toda a terra é o Eterno. Nas suas orações, peça para Deus salvar essa pessoa. Peça para Deus escrever o nome dessa pessoa no livro da vida. Não peça que ela venha a ser destruída de jeito, maneira alguma. Por que, igreja? Ninguém aqui tem a capacidade de julgar.
Ninguém. Todos nós. Entenda bem o porquê. Cada ser humano, por causa do pecado, nasceu com defeito. Tem um rapaz lá no condomínio, um homem muito educado, tá? Um excelente profissional. Dócil, bom de conversa, prestativo, um excelente. Mas o calcanhar dele de Aquiles, e foi mandado embora sem direito a nada, ele desviava combustível para o carro dele. Então, o calcanhar de Aquiles desse homem, se ele vê alguma coisa fácil que está sobre a tutela dele, ó. Para outros, calcanhar de Aquiles é a mentira. Não pode ver uma roda, não pode chegar segunda-feira para contar vantagem que saiu, que fez, que aconteceu. Para outros, calcanhar de Aquiles é arrogância. Para outros, calcanhar de Aquiles é a timidez, é tímido extremo. E para outros, calcanhar de Aquiles é a maldade. Por quê? Tirar a vida de uma criança com chumbinho é uma maldade extrema. Uma pessoa dessa tem um desvio por dentro, ela não consegue controlar. Entenda bem, você na qualidade de adorador do Eterno, peça ajuda para que te venha perdoar. E ore para que Deus venha salvar essa pessoa. Não crie no teu coração rancor, ódio, raiva, não, de jeito, maneira alguma. Quem pode te ajudar está aqui. É o amigo do noivo. Viu? Tá bom? Que Deus abençoe você tremendamente. Igreja, estende a mão para cá. Jesus, eu não sei quem é essa pessoa, mas eu sei que escreveu isso, porque o coração está um pouco pesaroso. Senhor amado, entra com providência, restaura, ajuda, faz coisas inauditas, Pai poderoso. Nós queremos fazer justiça, Senhor amado, da nossa forma, queremos ficar com, mas Senhor amado, o Senhor é Deus. E nós entregamos essas pessoas em tuas mãos, que pela lei já está em liberdade. Entra no coração dessa pessoa, muda, salva, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. E Senhor amado, a pessoa que está ofendida, ajuda a perdoar. O Senhor tem essa capacidade, eu peço isso em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz? Amém. Amém. Aleluia.
Louvado seja Deus. Não existe estrada melhor do que a do perdão. Igreja, é tão sério que eu vou dizer. Tudo está no coração. Você é o que está aqui. A sua mente pensa o que está aqui. Aqui controla tudo. Todos nós aqui. As nossas falácias, ou as nossas crenças, ou as nossas mentiras, as nossas ideologias, os nossos sonhos, está tudo aqui. Aqui só vai pensar o que aqui sente. Por isso que é importantíssimo, principalmente a igreja que está na iminência de ser arrebatada. Tem que ter um coração pautado na palavra. Tem que entender isso. Pastor, não é fácil. Porque igreja, creio eu, que os frequentadores do arrependei-vos terão um senso de julgamento diferente. Eu estou há muito tempo na igreja. Eu nunca vi um pastor abrir para perguntas. E não são perguntas fáceis. Não. São perguntas difíceis. E nós estamos aqui, o meu prazer. Eu sentei na frente de um computador, igreja, eu nem saí para almoçar. Eu fiquei hoje, acho que 8 ou 9 horas, estudando. Estudei tudo, menos as perguntas que vocês estão fazendo. Estudei tanto. Eu pensei que vinha aquelas perguntas. Até agora veio café com leite. Tá? Faço isso com prazer. Fui chamado para isso. Entenda o seu chamado. Se o seu chamado foi para orar, ore. Se o seu chamado foi para interceder, interceda. Se o teu chamado foi para ser porteiro, se o teu chamado foi para fazer limpeza, entenda o seu chamado. Nada que você estiver fazendo para ele é pequeno. Aos olhos do ser humano pode ser pequeno. Eu fui chamado para ensinar. Eu não sou um pregador. Eu não sou aquele pastor. Não. Estou longe de ser um pastor, como a Bíblia manda ser. Igual os pastores da minha época. Não estou dizendo de hoje. De hoje é complicado hoje. Hoje os pastores casaram com barra de ouro. E com poder. Eu estou dizendo, quando eu faço essa comparação dos pastores da minha época. E aqui é ensinada a palavra. Eu sei que isso aqui está faltando dentro das igrejas. Porque a igreja, falar de vitória e bênção, atrai o povo. Uma desgraça foi instalada chamado gospel. Esta nomenclatura começou nos anos 90, com a igreja neopentecostal, tá? Ou neopentecostais. Não vou citar os nomes, que é falta de ética. E esse movimento, porque o povo brasileiro é místico, o povo brasileiro tem preguiça de ler, nós estamos findando o ano. Quem aqui leu no mínimo 5 livros? Não, fora da Bíblia. Está vendo? Lê a Bíblia que a gente... Tá? Não, fora da Bíblia. Tem livros muito bons. Livro de língua portuguesa, livro de história, tá? De geopolítica, de economia. Então, o povo brasileiro não gosta de ler. O povo brasileiro não gosta de estudar. A geração gospel não gosta de orar. A geração gospel não gosta de jejuar. A geração gospel, ela gosta... Um obreiro, pega uma cadeira para mim, por favor. Olha o que a geração gospel gosta. Tá? Eu vou exemplificar muito bem dessa postura que eu irei fazer. A geração gospel das igrejas neopentecostais, elas gostam disso. Ó.
Sentar, cruzar as pernas, o que Deus tem para me dar. Esta que era a geração gospel. E Deus tem que entender e atender a minha necessidade. Na geração gospel, Deus deixou de ser Senhor. Então todo mundo corre para a igreja para resolver algo que precisa ser resolvido. Mas ninguém quer servir Ele como Senhor. Então e aí o que acontece? Quando precisa de algo, quem está na frente, que ama dinheiro, vai dizer assim, olha, eu ungi esse copo aqui com azeite vindo lá do Israel, leve esse copo e põe lá em cima da sua mesa e toma água todo dia que vai mudar tudo dentro da tua casa. E esse copo é R$1.000, ou é 10 mil, é 5. E a geração gospel, porque quer riqueza, quer bênção, quer vitória, e leva, e se ungir uma fita, se ungir uma vassoura, se ungir uma toalha, o que ungir, vende. Vende bem. Tá? Qualquer mendiga, é essa a palavra? Acho que é. Mandinga, obrigado. Qualquer mandinga, o povo está comprando. Qualquer coisa. Se eu mandar fazer uns vidrinhos de azeite, né? Lá com esse que eu unjo o povo aqui, tá? Com a mesma especiaria que foi feito lá no livro de Êxodo. E botar um valor, subir um monte aí, eu dizer que subiu, manda alguém filmar, carregando lá né? Aí vem com a toalhinha instigando assim, porque está subindo, e pá. Agora você não sabe se a pessoa ficou, a quantidade de dias que fala que ficou. Só tem ele filmando e tem ele descendo. Tá? E Quem? O grão de feijão. Então, e aí o que acontece? Essa é a geração gospel. Tá? Isso entrou dentro da igreja, infelizmente. E eu estava quieto no canto. O Eterno me tirou e botou eu para pastorear. Tá? E tem muitos que estão aqui dentro dessas quatro paredes, não concordam com a ideologia do anjo da igreja. Está aqui porque não se acha em outro lugar. Sabe que aqui Deus está. Mas muita coisa não concorda. Você vai prestar diante do Eterno, não de mim, de jeito maneira alguma. Eu estou aqui para ensinar. A minha vontade é que na eternidade eu te veja lá junto comigo. Quem participou do batismo, viu alguma mesa preparada para o pastor da igreja? Não. Você viu um pastor lá, entrou na fila, fez o seu pratinho, sentou na cadeira e comeu lá. Não. Algumas vezes você viu aí algum cone, vaga do pastor da igreja? Não, se eu quiser um bom lugar perto da igreja, eu chego cedo. Eu não quero fama, eu não quero poder, eu não quero status, eu não quero nada. Eu quero ensinar a palavra. Fui chamado para isso. Não gosto de nada errado, não gosto de esquema, sou homem de uma mulher só. Pastor, é um presente que Deus deu? Eu acho que é um presente que Deus deu. E aí, ele me ensinou um pouquinho a palavra. Como sou um homem de palavra, eu gostaria que todos vocês fossem com ele. Eu falei, Senhor amado, enquanto a aliança que eu fiz com ele, enquanto eu viver na terra dos viventes, passe o que passar, eu sempre vou te honrar. Os crentes dessa geração têm que aprender, fazer uma aliança com ele e honrar. Independente das circunstâncias, porque a grande dificuldade da geração gospel é não entender os problemas naturais. Quais são os problemas naturais? Pode um pai vier enterrar um filho? Pode.
anormal, o que nós estamos acostumados é sempre os filhos enterrando o pai. Pode. Pode. É uma coisa natural. Onde está Deus? Porque aconteceu tudo isso. É coisa natural. Só que os crentes de hoje, por causa dessa mente conturbada de vitória e bênção, preste bem atenção. Se você não entender isso de uma vez por toda, para de ser crente. O céu é tomado à força. E é tomado por violência. Desde os dias de João Batista. Não é um mar de rosa, não é um flu-flu, não. De jeito, maneira alguma. Então, igreja, nós estamos na iminência. O pastor dessa igreja, que vocês conhecem bem, diga assim, olha, não percam culto aqui. Por quê? As potestades, depois da Covid-19, estão trabalhando de uma forma totalmente diferente, como depois da Covid lá. Então não percam. Olha a quantidade de pessoas que tem na igreja. O pastor fala isso para ver a igreja cheia. Não falo isso para ver a igreja cheia, não. Eu falo isso para que o teu espírito seja fortalecido através da palavra. Tá? Então, igreja, entenda bem. Agradeça a Deus por estar no lugar onde a sua mente está sendo bombardeada, tirando você da zona de conforto e lapidando para você ser um cristão genuíno. É com muito pesar o que eu vou dizer hoje aqui. Vivo numa geração que os homens deixaram de ser homens. Os homens hoje vivem, como tivesse uma mulher na TPM. É para dizer ai mesmo. Os homens de hoje parecem mulheres no período de TPM. Qualquer coisa fica bicudo, qualquer coisa fica jururu, qualquer coisa, não quer vir à igreja, começa a ser visitante. Não. A tua aliança é você e ele. Não olha a circunstância. Você tem um arqui-inimigo que tem duas funções. O que não brilha mais, que não é mais o filho da alva, o luzeiro apagado. Ele te acusa diante do Criador e te tenta. E faz isso no mesmo tempo. A hora que está te acusando, ao mesmo tempo está te... Jesus. Vamos lá. Lucifer tem ainda a mesma aparência e formosura? É fácil responder essa pergunta. Apaga uma lâmpada dessa. Tem a aparência de lâmpada, mas não brilha mais. A formosura é por causa do brilho. Ele era filho da alva, a alva que é Cristo, refletia nele, e ele, hoje, é uma lâmpada apagada, ferrujada, então não tem mais a aparência de outrora. Quem vai lutar com Cristo na guerra do Armagedon ao lado de Cristo? Abra a tua Bíblia lá no livro de Apocalipse, o capítulo de número 20. Vamos lá, por favor, para responder essa pergunta. Apocalipse de número... E vi o céu aberto, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Eita Deus! E seguiam-nos o exército do céu, todo o exército do céu seguia.
em cavalos, está no plural, brancos. Respondi a sua pergunta. Vestido de linho fino, branco e puro. E a sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele a regerá com vara de ferro que dá início ao milênio. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso, porque a Babilônia caiu, o sistema caiu. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Reis do Rei, Senhor do Senhor. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais as carnes de todo o povo que foi contra o Eterno no Armagedon. Morreu gente pra caramba. Tá? Meu amigo, os urubus estão tudo assim, ó, com faca e garfo, paninho branco, ó. Porque é gente pra caramba. Para você, a tecnologia da época vai demorar 7 meses para tirar todos os destroços de guerra que fizeram contra o Eterno. Respondi a pergunta, quem fez? Quem vai lutar com Cristo na guerra do Armagedon, ao lado de Cristo? Preste bem a resposta, ó. E seguia nos exércitos no céu, em cavalos brancos, tá? É comum os anjos entrarem em acordo entre si? Vemos esse tipo de acordo com Lucifer e a terça parte dos anjos, e também com os 212 anjos que entraram em acordo entre si. Claro, gozam de livre-arbítrio, igreja. Gozam de livre-arbítrio. Preste bem atenção. O anjo Gabriel recebeu uma ordem para dizer a Zacarias: Zacarias, a tua mulher vai dar luz. Como? Já cessou o costume, já é uma mulher de idade. Eu também já não sou mais novo. Não acredito. Por não acreditar em mim, diz o texto, você não vai falar até a criança nascer. Então eles gozam de livre-arbítrio, sim. Viu? Essa aqui eu já respondi. Né? Gostaria de entender de onde surgiu a mulher com quem Caim se casou. Não já respondi? Dúvida. Cristão não acredita em destino ou em predestinação. Ou seja, não crê que Deus já escreveu a sua história de vida, mesmo porque existe o livre-arbítrio. Dúvida. Deus conhece o início e fim, portanto, Ele já conhece toda a trajetória e decisões tomadas da nossa vida. A dúvida é se... A resposta é sim, Ele conhece. Eu não vejo dúvida, que a sua dúvida já é a resposta, quem escreveu, né? É isso ou a pessoa não soube se expressar bem? Porque a sua dúvida já é a resposta. Tá? Deus conhece o início e o fim de todo, portanto, Ele já sabe e conhece todas a trajetória e decisões tomadas da nossa vida. Então a tua... Tira para poder ouvir, irmã. Sim. Sim. Sim, sim. Tá. Salmo de número 139. Tem a resposta, por favor. Eu vou ler porque é muito bonito esse salmo. Senhor, tu me sonda e me conhece. Sonda e conhece. Tu sabe o meu assentar, o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Eu gosto do livre-arbítrio, quero ir por aqui? Não. Se eu for por aqui, ele conhece o caminho.
Não, vou por aqui. Ele conhece os caminhos. Cercasse o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Verso 4. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Eu ainda informe, no ventre da minha mãe, ele já sabia todas as palavras que na minha existência a minha boca ia falar. Tu me cercaste por detrás, por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Que proteção maravilhosa. Tal conhecimento para mim, maravilhosíssimo. Tão alto que eu não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Né? Pergunta. Não tem como fugir. Não tem. Conhece tudo. Se subir ao céu, lá está. Se fizer no inferno, no Sheol, depende da tradução, a minha cama, eis que tu ali também está. Se tomar as asas da alva, o local aonde habitava o luzeiro, né? Se habitar na extremidade do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me... Não tem como fugir. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Porque nada mais é. A escuridão é a ausência de luz. Já li isso aí? Nem ainda as trevas nem encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. É só o Senhor chegar, tudo vira dia. Pois possuíste as minhas entranhas. Cobriste-me no ventre da minha mãe. A sua história está sendo formada ali. Os teus caminhos também. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entristecido na profundeza da terra, como novelo de lã, né? As veias, as hortas, as veias venosas, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe no teu livro. Vamos lá, igreja? Priscila, né? Priscila nasceu no ano tal, na hora tal, dia tal. Eu dei tantos folhos de vida para ela. Ela vai gerar, ela vai casar, toda a história. Se os crentes entendessem isso, eita Deus. Abra o Apocalipse, capítulo de número. Cadê? Apocalipse capítulo 20, verso 4. Preste bem atenção. Uma gama da sociedade vai ser julgado por isso. Ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Essas pessoas que não foram arrebatadas, irão pagar com a sua própria vida, porque não aceitaram o sistema. Tá? Os livros serão abertos. Os tronos, não é o trono branco, não. Não é o trono de Deus, não. Os tronos são abertos e seres são julgados. Estão julgando os seres humanos que não foram arrebatados. O livro está sendo escrito. As obras, além de não adorar o sistema da época, os livros são abertos. Não, ele não adorou. Mas porque ele assim, o Eterno já fez isso. Amém, igreja? Vamos ver se tem mais aqui, dúvida.
Deu para responder todas, que bênção. Vamos lá, Eclesiastes 3, 19, 20, 21. Porque o que sucede ao filho dos homens, isso também sucede aos animais. Sim, ele sucede a mesma coisa. Como nome de assim, nome e outro, tudo tem o mesmo fôlego. Tá? Deve ser isso. Move. Assim como move um, assim move o outro. E tudo tem o mesmo fôlego de vida. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque tudo são vaidade. Por quê? Igreja. Aí está uma coisa bem interessante. Salomão está escrevendo, disse que em relação aos animais, tá? Eles são mais felizes do que nós. Porque eles não têm o ontem e não têm o amanhã. Eu e você temos um ontem e temos um amanhã. E dependendo da forma a tua cabeça age, você deixa de ter o ontem e não tem o amanhã. Ou só vive no ontem. Ou só vive no amanhã, no mundo das luas. Tá? E o animal não. O animal não está preocupado que vai comer amanhã, não. Então, Salomão diz que os animais são mais felizes do que nós. O cachorrinho de casa lá, mão de obra. Tá? Tu é mais feliz do que eu, hein, rapaz? Trabalha, vai quase toda semana tomar banho, come ração, não paga uma conta. Salomão sabia o que estava dizendo, viu? E outra coisa, o ar que eu respiro, ele também. Todos vão para um lugar. Tudo foram feito do pó. Realmente, eu morrendo e o Luluzinho de casa morrendo vai ser enterrado. Todos voltarão para o pó. Quem sabe que o fôlego dos homens vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Realmente, o fôlego nosso vai para cima por causa da consciência, por causa da alma. Tá? Os animais, eles são irracionais. E o fôlego, ele morrendo, acaba ali. Eles não terão que prestar conta, porque eles são irracionais. Entendeu? Os animais têm alma, pois eles têm dores, amam, adoecem, fiquem tristes. Sim, só que é uma alma que é irracional, não vai prestar conta diante do Eterno. Por quê? O Eterno fez eles tá? E quando você vê ele latindo, está adorando o Criador dele. Quando você vê aquele pássaro fazendo barulho na janela, está adorando o Criador dele. Entendeu, igreja? Tá? Respondi? Amém? Diga, minha irmã. Dúvida? Não, morreu, acabou. O pó vai ser desfeito. Igreja, nós somos diferentes porque somos imagem e semelhança do Criador. E vamos prestar conta de tudo que Ele nos deu. Tá? Então, tem esses tronos. Existe duas ressurreições. No dia do juízo final, todo ser humano vai comparecer, menos a igreja, porque já passou pelo tribunal de Cristo. E aí, irmã, como Jó, capítulo 26, coloca aí, Jó 26, por favor. Jó 26, o verso... Jó 26, Jó 26, Jó 27, é 27, 20, Jó quanto, Jesus? Fugiu da minha Bíblia aqui, igreja, ajuda.
Jó 37 e 7, por favor. Jó 37 e 7. O Eterno, Todo-Poderoso, sela as mãos de todo homem, para que conheça todos os homens a sua. Então não tem como negar no dia do juízo final. Cada um tem a digital diferente. Todas as ações, tá? Não pode, aquele fulano vai julgar o que eu fiz. Não. Creio eu que terá um local específico que vai colocar a mão, porque todos vão ressuscitar no seu corpo. Abra sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Vamos entender isso, já estou terminando. Vamos lá, está aqui. E vi descer, Apocalipse 20, por favor. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou ali por 1000 anos. Lançou no abismo e ali encerrou por ele sobre ele, para que não mais enganasse as nações até 1000 anos se acabe. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, que eu acabei de ler, né? Foram dado o poder de julgar, vi as almas daqueles que foram degolados, aquela coisa toda, né? Verso 5, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabasse. Esta é a primeira ressurreição. E aí já pula para o 11, e aí que a jiripoca chia. No verso 11, e vi grande trono branco, o do Eterno estava lá, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra, o céu, não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas ou pelas obras que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. Tua digital não é igual de ninguém. Colocou lá tudo que você fez. E você vai ressuscitar. Todo ser humano vai ressuscitar. Uns para condenação e outros para a perdição. Além de a tua alma ter sofrido lá no Sheol ou no inferno, e você não foi achado, escolhido no dia do juízo final, aí agora o teu corpo, junto com a tua alma, será lançado no lago de fogo. Se o mundo soubesse disso, as igrejas não cabia mais de pessoas. E eu e você sabemos e não falamos para eles. Temos vergonha. Diga, irmão Luiz. Os que morreram em Cristo Jesus já estão ressurretos nesse momento, tá? A primeira ressurreição no Novo Testamento, Mateus 27, versos 52 e 53. Põe aí, a primeira ressurreição. Põe aí, por favor, Mateus 27, 52 e 53. Rápido, eu vou só falar, não vou comentar, porque a hora já não me permite mais. Abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, parte, que é o Velho Testamento, foi ressuscitado. Segunda parte que vai ser ressuscitado. 1 Coríntios, capítulo de número 15, por favor, versos 51, 52, 53. Vamos lá. Primeira Coríntios. Capítulo de número... Está na tela? Aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, tão rápido que será. O abrir e fechar dos olhos de uma pessoa que está descansado é 0,3 milésimo de segundo. O arrebatamento será mais rápido do que 0,3 milésimo de segundo. Até a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós seremos transformados. Aí, igreja, aí, irmão,
É o segundo. Tá? Segundo. E aí terá o terceiro. Apocalipse 20 vai dizer que os tronos foram e as pessoas que passaram na grande tribulação. Tá? Tá. Então, a igreja, a noiva total, a total da igreja, comparecerão na eternidade nesses 3 arrebatamentos que aconteceu. Então, no juízo final, a igreja não estará. No juízo final, no trono branco, só é Deus julgando, o Senhor Jesus na qualidade de juiz, julgando todo ser humano. Tá? Pelas suas obras. Pessoas que foram idôneas, mas não conheceram o Senhor Jesus devido ao tempo, sairão do Sheol e entrarão na eternidade. Agora muitos, com o corpo ressurreto, serão lançados no lago de fogo. Amém, igreja? Amém. Só ficou um pedido aqui que não vai dar tempo. Gênesis 18, 1, 3. Era Deus, Jesus ou um anjo? Gênesis 5 e 24. O que Enoque fez de diferente? Andou com Deus. Né? Gênesis 18 e 13. Estava em teofania. Jesus. Gênesis 32, 22 e 32. Por que prorrogar a luta? Deve ser a luta com Jacó e o anjo, né? Deve ser essa passagem. Leviatã ou Belmonte? Tá. Quem fez essa pergunta, tanto Leviatã como Belmonte, é um dragão. Não está entre nós. Tá? Apocalipse 12. Por que o diabo luta se sabe que vai perder? Boa pergunta. O quanto de pessoas ele já está perdido. É o único ser que já sabe a sentença. Como a natureza dele é má, eu não vou sozinho. O quanto eu puder levar de gente comigo, entendeu? Amém, igreja? Deu para esclarecer um pouquinho? Amém? Eu pensei que vinha coisa mais, graças ao bom Deus. Jesus ouviu minhas orações. Jesus ouviu as minhas orações. Falei, Jesus, por favor, fala que o povo pegue devagar comigo, para a glória de Deus Pai. Tá? Igreja, pedido de orações, a irmã Cátia Silva, a paz do Senhor, irmão, gostaria de pedir oração pela saúde da minha avó. E Ellen Rebeca, peço oração por Daniel Ferreira Lima, irá fazer uma cirurgia hoje à noite. Vamos interceder, estende as suas mãos. Senhor amado, essas duas pessoas estão pedindo oração para os seus familiares. Tu pode entrar com providência, tu pode restaurar, tu pode fazer coisa extraordinária. Nós apresentamos em tuas mãos, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos tirar os dízimos de oferta, lembrando que o aluguel é dia 10. Então vamos tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor. Nos ajude, nós fizemos a festa do batismo, eu ainda tive que tirar R$800 do caixa da igreja, viu? Tá, então, por favor, nos ajude. Que foram um bom número de pessoas que não puderam pagar e foram. A igreja custeou. Então, por favor, nos ajude. Quem for passar o Pix, está aí, o CNPJ da igreja, tá? Quem for passar o cartão, no caso eu, depois a irmã Cida, por favor, vem aqui. Depois da bênção apostólica, eu vou passar o meu cartão. E quem for passar o cartão, se levante, vai até lá para passar o seu cartão. E os obreiros vão passar a salva. Querido Deus, a tua palavra foi ensinada. Eu senti a tua presença aqui. O Senhor falou com diversas pessoas aqui. Senhor amado, quando nós estávamos falando do coração inconstante, o Senhor falou poderosamente, Senhor amado. E eu não chamei a pessoa e nem vou chamar. Sei que o Senhor vai trabalhar de forma diferente. Sim, Deus, Pai poderoso. A informação que o Senhor deu, Pai amado, o meu espírito é sujeito às minhas decisões. E dentro do meu intelecto, eu achei por melhor, Senhor amado, orar, não chamar a pessoa.
Orar por essa pessoa, Senhor amado, que o coração dele deixa de ser vacilante, que o coração dele deixe de ser, Senhor amado, de estar em alto e baixo. Porque grande é o mistério que o Senhor tem na vida dessa pessoa. Sim, Pai poderoso, os ardis de Satanás, Senhor amado, se levanta de forma tremenda. Mas, Senhor amado, ainda é uma criança, é um menino na fé. Por isso, Senhor amado, que não chamei. Senhor amado, dê estrutura. Dê estrutura, Pai. Sim, Pai amado. Para que os ardis caia por terra e o seu nome seja glorificado. Pai amado, as pessoas que vão contribuir, vão ofertar, Senhor amado, com os dízimos de oferta, uma bênção especial na vida de todos. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem deu ele para você? Sim, mas quem deu ele? Igreja, estão contentes com a resposta? Deu para esclarecer? Tá? Só foi essa... Irmão Mário, eu senti a sua falta lá no batismo. Jesus amado, perdeu um grande evento da igreja, viu? No ano que vem nós vamos orar para a senhora estar de folga, em nome do Senhor. Mas eu creio que no ano que vem eu vou lançar uma profecia de olho aberto. A senhora não vai estar sozinha, viu? Recebe isso? Pastor, Deus falou... Não, de olho aberto, Deus falou nada. Uma palavra profética, uma palavra rema, tá? Receba isso. No ano que vem não estará... Porque eu vi o reboliço que a sua família fez quando o Edilson desceu as águas. Eu vi o clamor da pastora Edna. Eu vi o teu irmão, o Júnior. Entendeu? Tem uma língua estranha muito bonita, o Júnior, viu? Tá? Parece um choro, mas é uma língua estranha. E aí eu, antes de descer no tanque do batismo, ele estava lá naquela língua que parece um choro, e eu estava entendendo que na língua portuguesa quase não conseguia entrar lá no tanque batismal. A glória de Deus tomou, foi coisa maravilhosa, viu? Tá? Então já lanço essa profecia, o ano que vem a senhora não estará só lá. Estará com a sua família. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos nos colocar de pé, vamos dar a bênção apostólica. Eu gostaria depois de falar com o Rogério, com a... O Varney está aí, Varney? O Varney está? Desculpa, Ricardo. O Varney está? Não. E gostaria de falar com a Carol, tá? Quero agradecer a todos no nome do Senhor Jesus. Igreja, façam forcinha para terça-feira, trazer pessoas para esta reunião, para a gente aprender a ir para o céu. Amém? Minha irmã, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. Há coisas que nós só conseguimos através da fé. E ela vem por ouvir a palavra do Senhor. Faça isso. Se envolva com Cristo. Já viu o que Deus vai fazer. Amém? Não desanime. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja. E toda a igreja diz? Está terminado. Sim, muito obrigado por avisar. Igreja, não perca a última ceia do ano, domingo de manhã, 9h30.